Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por essa noite, essa hora que é separada para estudarmos a Tua Palavra. Buscamos o Teu Espírito para que Ele seja o nosso instrutor, seja aquele que há de conduzir o nosso entendimento nesta hora, e que em tudo isso o Senhor mesmo seja honrado, o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos tentar terminar a igreja de Laodiceia, até porque nossa escola dominical vai dar uma pausa depois de hoje. Nós só vamos voltar agora dia 17 de agosto, já na nova dinâmica da igreja. E até porque o capítulo 4 ele abre agora sim a revelação dos mistérios do Apocalipse. Nós já estamos aptos a compreendermos os mistérios à luz das exortações às cartas. Então vamos tentar fechar hoje a igreja de Laodiceia. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e compres colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos já bem familiarizados com o problema da igreja de Laodiceia. Como nós temos dito, uma igreja que representa o que há de pior em termos de ser igreja. E o ponto-chave que torna essa igreja pior em todas as coisas é exatamente a sua riqueza, que a torna soberba, indiferente à realidade espiritual e à sua própria ação humana. Depois que o Senhor exorta essa igreja dizendo que ela é miserável, que ela é pobre, que ela é cega e que ela está nua, a partir do versículo 18, Jesus começa a aconselhar essa igreja a um procedimento de restauração. Então, como eu costumo dizer, eu acho Cristo maravilhoso. Porque depois de descrever a igreja, a única vontade que a gente fica é de matar logo essa igreja. Uma igrejinha miserável, e jogar uma bomba, acabar logo com ela. Não vale a pena. E o Senhor olha para ela e dá um conselho para a restauração. Porque é muito interessante na atitude do Deus Santo que Jesus é.
é um Deus que não desiste de amar os seus. Mesmo que ele tenha que disciplinar, mesmo que ele tenha que... Ele não desiste de amar. Nisso, na época de auge do Caio Fábio, ele estava certo. Só faltou um detalhe: Deus não desiste de amar os seus. E ele está sempre ali aconselhando: ó, vamos recomeçar? Vocês só estão fazendo besteira. Vamos recomeçar? Vamos fazer a coisa certa? E é interessante ainda porque a palavra grega que ele utiliza no versículo 18, aconselho-te, ela tem exatamente a ideia de aconselhar mesmo. É de chamar para conversar e instruir a vida da pessoa. Não é a figura do Deus do céu que vai despejar a ira dele e sair arrebentando, mas é um Deus que quer abrir diálogo para entender. Por que vocês se deixaram seduzir dessa maneira? Por que vocês deixaram se enganar dessa maneira? Então, ele começa dizendo: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Essa palavra ela é muito interessante. Lembre-se, a cidade de Laodiceia é uma cidade rica, extremamente rica. Por isso a igreja também se tornou rica. Numa cidade que as pessoas ganham bem, elas vão à igreja, elas contribuem com a igreja vai ser comum. Disparado, a gente vê aqui em Brasília essa questão. Uma vez conversando com o nosso bispo, arcebispo Dom Paulo Garcia, que ainda não fez a confirmação, quarta-feira ele está aqui para confirmar os novos episcopais, né? Tinha os novos baianos lá, né? Não, tem os novos episcopais. Uma vez conversando com o Dom Paulo sobre essa questão, é um negócio muito louco, cara. A nossa igreja em Recife, ela tem, a catedral dele tem aproximadamente 10 mil membros. E uma arrecadação que gira em torno de 180 a 220 mil. Aqui em Brasília tem uma igreja presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Brasília. Ela tem 1000 e poucos membros, dá para entender? É o dízimo praticamente do que Dom Paulo tem lá. E a arrecadação dela é de 300 e poucos mil por mês. Dom Paulo com 10 mil membros não consegue arrecadar o que a igreja de Brasília com 1000 e poucos membros arrecada aqui em Brasília. Tem a questão de que é verdade que a maioria dos nossos irmãos episcopais lá de Recife, por serem de origem católica, eles não têm muito clara essa questão de dízimo. Tem o fato da igreja também não instruir muito solidamente sobre essa questão de dízimo. Mas mesmo assim, a diferença ainda é grande. Qual é a outra explicação? Pegue a renda per capita do nordestino, ainda que de uma capital como Recife, e pegue a renda per capita de um brasiliense. Você entende a diferença? Brasília tem salários muito melhores do que em outros lugares. É verdade que o custo de vida também aqui é proporcional. Se aqui fosse que nem nos Estados Unidos, era uma bênção. Porque o americano ele ganha um salário razoável e um custo de vida baixo, porque ele ganha em dólar. Então, você viu, até hoje, quando eu fui voltando para o Brasil, lá no aeroporto, eu fui comer o McDonald's, o legítimo. Até então eu não tinha comido isso, o legítimo, combo completo. E quando eu cheguei lá, que eu fui pedir um combo do Big Mac, $5,45.
E só um detalhe, o americano ganha mais ainda em dólar do que a gente. O salário mínimo americano, como eles ganham por hora, mas gira em torno aí de no mínimo $1.800. $1.800 é um salário mínimo básico nos Estados Unidos que eles costumam ganhar. É por isso que a moçada aí de 16 anos, já pode ter carteira dos 16, né? 16 anos, o cara arruma um emprego, no mês seguinte ele compra um carro para ele. Porque ele vai comprar um Corolla 97 por $1.200. Ele ganhou $1.800, $2.000 naquele mês, dá para comprar o carro e ainda dá para ele sair com os amigos, comprar roupa. Uma diferença básica, né? Agora aqui em Brasília não, aqui em Brasília a gente só tem a parte de que tem salários melhores, mas tem um custo de vida também proporcional. Seja como for, é óbvio que as igrejas em Brasília, nas suas arrecadações, têm a tendência de ter uma arrecadação maior. E isso é um grande perigo, porque a gente começa a achar que a nossa riqueza é essa. E o Senhor olha e diz, olha, vamos fazer um acordo, vocês querem ser transformados? Querem voltar a ser uma igreja agradável aos meus olhos? Em vez de vocês comprarem o ouro do mundo, comprarem o ouro da cidade, dá para entender qual é o paralelo aí? Em vez de vocês se iludirem com a riqueza que tem aí fora, na cidade de vocês, comprem ouro de mim. Venham comprar ouro de mim, diz Jesus para eles. É um ouro refinado pelo fogo. Também não sei se você entende essa linguagem. Ela para mim é muito clara, porque como meu pai trabalhou muito tempo com compra de ouro, meu pai era gerente de uma empresa de São Paulo, Purimil. Então eu cansei de ver como é? Hoje eu estou ruim. O cara que pega o ouro lá também, o garimpeiro. Quase que eu chamei ele de garapeiro. O garimpeiro, rapaz. Eu cansei de ver garimpeiro ir lá no escritório do meu pai. Ele chegava com a pepitazinha, papai pegava uma frigideira velha. Primeiro ele pesava para ver quanto dava. Aí ele colocava nessa frigideira velha, pegava um maçarico e... Aí você começava a ver o mercúrio, o azougue, escorrendo do ouro. É a impureza do ouro. Aí ele ia pesar, caía o peso. Aí como o maçarico não conseguia tirar mais, então ele pagava o que dava ali no peso. Aí juntava todo aquele ouro, no primeiro momento era semanalmente, depois devido a alguns problemas lá de assaltos, esse tipo de coisa, começaram a mandar quase cada 2 dias para São Paulo. Aí mandava para São Paulo. Aí aquele mesmo ouro que já havia sido refinado lá na frigideira, ia agora para empresa em São Paulo e era colocado em câmeras câmaras bem quente. E ali eles faziam uma seleção do ouro, 18 quilates e os 25 que morde. É 24 que tem. Então, aí, qual era a diferença? É que o 24 ele exterminou toda a impureza do ouro. O 18 é de boa qualidade, mas ainda tem impureza. Ele é um bom ouro, porque ele serve a vários, não só a beleza. O ouro é usado para outras questões aí, químicas e tal. O de 18 quilates ele já é um ouro bom. Por isso que ele é caro. Mas se for 24, ele é zerado de impureza. Aí ele é bem mais caro. O que é que Jesus está dizendo? Olha, é esse ouro que eu estou oferecendo para vocês. Um ouro refinado. O que é que Jesus está colocando para a igreja do Laodiceia? Vocês estão iludidos com a riqueza do mundo de vocês. Por que vocês perderam a essência de ser igreja? Porque vocês se iludiram com a riqueza do mundo aí fora.
Vocês olham para o que as pessoas acham que é bonito, lindo, maravilhoso, correto, e vocês se iludem e assumiram isso para vocês. O que aconteceu? A igreja se tornou uma igreja morta. Uma igreja que me dá vontade de vomitar, como disse Jesus. Agora, o que eu quero que vocês comprem de mim. Pega toda a riqueza que vocês têm e comprem de mim. Agora vem a ironia que eu mencionei no domingo passado. O que é o ouro que Jesus oferece para essa igreja? Quando a Bíblia menciona o ouro nesse contexto, é um convite ao sofrimento. Vocês estão muito confortáveis. Vendam o ouro de vocês e comprem de mim. E eu vou tirá-los da zona de conforto para o sofrimento. É isso que está faltando na vida de vocês. Sofrerem. Isso tem tudo a ver com o Apocalipse. O que as igrejas do Apocalipse estavam passando, irmão? Perseguição. Os irmãos estavam morrendo por causa de Jesus. Nós já vimos isso não sei quanto tempo atrás, quando examinamos o capítulo 1. Eu tenho uns 2 anos isso? Você não faz ideia quando começou esse estudo? Quando nós começamos a examinar o capítulo 1, nós vimos que aquela igreja estava sofrendo. Olha aí de novo o capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aí mais à frente ele vai falar da igreja que está sofrendo. Oh, meu Deus, onde foi? Companheiro vosso na tribulação, essa palavra que fugiu de mim, é o 9 mesmo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Você vê o que interessante a nossa... Eu li e a palavra, parece que eu não tinha lido essa palavra. Tribulação. Achou aí? 29 de 12 de 2012. 29 de 12 de 2012. Estamos indo para 2 anos aí. Então você vê. Quando nós fizemos esse exame, a igreja estava sofrendo. O que a igreja de Laodiceia não queria? Sofrer. Nós estamos satisfeitos com a nossa riqueza, que nos mantém numa zona de conforto, ninguém nos incomoda, ninguém nos perturba. Aí Jesus diz, olha, vamos fazer um acordo? Compra ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. Diga. Mas esse texto ele foi extraído de algum texto do Antigo Testamento também, assim como os paralelismos do Apocalipse? Eu não lembro agora qual o texto em que ele é uma menção. Mas no Antigo Testamento, os profetas sempre mencionaram essa questão da riqueza como sofrimento. Principalmente os profetas menores. Mas como eu não tenho o texto na cabeça aqui, e esse é o problema de eu não anotar o que eu falo, mas eu posso te mandar isso depois para ler alguns textos paralelos. Uma das coisas que tem muito em Apocalipse, e por isso que eu estou querendo ler um comentário, eu quero ver se agora, indo aos Estados Unidos, eu compro lá, é um comentário do J.K. Bill, o cara que escreveu o livro Você se torna aquilo que adora. Porque aquele livro não é um livro fácil de ler, não. É um livro de um exegeta. É uma análise das mais profundas que eu já vi sobre o problema da idolatria. Porque ele analisa como que a idolatria no Antigo Testamento molda o caráter do adorador. É por isso que eu estou pensando em fazer a segunda jornada do Ídolos do Coração, mas depois que eu terminar de ler a obra do J.K. Bill. Porque ali ele aprofundou uma coisa que ninguém está falando. Nem o Paulson falou, nem a Elisa Fitzpatrick falou, nem eu tinha percebido na minha própria pesquisa sobre ídolos. E o J.K. Bill escreveu antes. Por que eu fiquei impressionado com o J.K. Bill?
Por uma questão simples. Ele é o único cara até agora que eu vi fazer um comentário à luz de intertextualidade e interdiscursividade. Ele pega lá Isaías 6, ele começa a mostrar com quem aquela frase está dialogando entre os profetas e com a lei de Deus. E ele escreveu um livro, um comentário do Apocalipse, seguindo a mesma linha, mostrando os aspectos de intertextualidade e interdiscursividade. De onde que essas frases foram tiradas? Compre o ouro refinado de mim. Os profetas têm isso. Amós tem discussões sobre essa questão da riqueza de Israel, que Deus disse, olha, larga a mão e vem sofrer comigo. Mas eu não teria como te dar um texto exato agora. Me manda lá que eu te respondo depois, com o texto. Tá? Mas é um diálogo com o Antigo Testamento. Tanto é que você vê Pedro, antes do Apocalipse, tinha escrito isso. E é possível, inclusive, que esse versículo esteja dialogando com Pedro. O J.K. Bill, do pedaço do comentário que eu achei dele sobre esse assunto, que não está em português esse comentário, ele menciona essa ideia, e o Grant Osborne, que já está em português, o comentário do Osborne, eu tenho lá em casa, ele menciona que é um diálogo também com Pedro. Então vamos lá olhar Pedro para você entender. Pedro, a primeira carta de Pedro. A gente não pode deixar o pessoal fazer pergunta, a gente não consegue terminar o conteúdo. Reverendo Valdo nos assiste. Reverendo Valdo, grande Valdo, pastor da nossa igreja em Betim. Prazer tê-lo conosco nessa aula, Valdo. Deus te abençoe, filho. 1 Pedro. Pedro começa falando algo bem legal no versículo 3. Assim, bem legal para ele depois dar a facada. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que coisa linda, né? Ele nos regenerou segundo a sua misericórdia para uma viva esperança. Olha que coisa maravilhosa. Até aí tudo bonito. Versículo 4: para uma herança incorruptível. Olha que coisa bonita de novo, né? Até aí todo mundo bate palma para Pedro. Uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Alguns aqui já não bateriam tanta palma, né? Dá para antecipar um pouquinho nessa vida? Tem que ser só lá no céu. Aí no versículo 5 ele diz que sois guardados, porque ele termina dizendo para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele diz assim: nisso exultai, se alegre. Você foi regenerado para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, para a salvação, se alegre. Nisso exultais. Embora, esse embora é que mata. No presente, ou seja, nos dias que vocês estão vivendo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Aí o pessoal já não gostou muito. Estava indo tão bem, né? Tantas bênçãos, mas no presente parece que o negócio para a gente são as provações. Ele diz assim: para que, olha aí, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O que é que Jesus está dizendo lá em Apocalipse? Compre ouro refinado por mim, refinado pelo fogo. Sofrimento. O convite de Jesus à igreja de Laodiceia é abandonar o glamour, porque eles estavam que nem a Lady Kate, o dinheiro eles tinham, só faltava o glamour. No caso eles tinham o glamour também. Abandone tudo e venha comprar ouro de mim. O ouro que eu tenho a te oferecer é um ouro de sofrimento, é a experiência de sofrer por mim. A gente vem a Deus cheio de expectativas de bênção, disso e daquilo, e diz: não,
Compre ouro refinado pelo fogo de mim, para te enriqueceres. Aceite o sofrimento. Viva o sofrimento por causa de mim. Tão diferente do que a gente está vendo hoje. Observe, à medida que a igreja se torna soberba, à medida que a igreja se torna uma igreja rica, ela tende a rejeitar o sofrimento. E querendo ou não, os membros acabam comprando essa ideia de que Deus existe para nos abençoar, para nos fazer felizes, para nos dar o contentamento que buscamos. Não. Deus existe para ser glorificado, para ser exaltado por meio da nossa vida. E talvez nada seja mais rico na glorificação do nome de Deus do que o sofrimento. Deus é o ourive, a palavra dele é o fogo e nós somos... Como é que é? Deus é o ourive? A palavra dele é o fogo. É o fogo? E nós somos o ouro. Ok, pode ser pensado dessa maneira. Não, assim, eu trouxe... É que a provação, nesse caso, ela é o fogo. Quer dizer, nós não somos... Não, mas é porque tem algumas passagens que trazem Aham, a palavra sim. como fogo. Não só a palavra dele, mas a palavra dele traz exatamente as provações, porque a palavra em si, ela não vai ser... A obediência à palavra traz complicações para a nossa vida, isso é fato. Quem queira viver piedosamente aos olhos de Deus, obedecendo a sua palavra, vai arrumar confusão para a cabeça. Não tem jeito. Não foi o próprio Jesus que disse que ele não veio trazer paz, mas a espada? Olha, nesse sentido, obedecê-lo é criar confusão. É se submeter, às vezes, à humilhação. Você vai reagir de determinadas formas como tolo. Vão te chamar de idiota. Ok. Agora, só dessa forma? Não, quando também a palavra dele nos ensina alguma coisa que nós não gostaríamos de fazer. Dói do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente também está cheio de imagens de nós mesmos. Nós estamos cheios de nós mesmos e às vezes a palavra de Deus exige algo de nós que põe a nossa imagem no chão. Compre o ouro de mim. É um ouro que vai te humilhar. É um ouro que vai fazer você sofrer. Mas que vale a pena. Porque ele foi purificado por fogo. A igreja de Laodiceia não queria isso. Quanta besteira a gente tem ouvido sobre sofrimento, crente rejeitando o sofrimento, eu não aceito, eu rejeito, eu tomo posse da bênção, eu tomo posse da cura, eu tomo posse... Não. O sofrimento é um caminho que Deus usa para que ele seja glorificado. Pastor, e assim, as pessoas elas até se incomodam quando a gente fala que não quer determinadas coisas. Por exemplo, já minha prima, ela falou assim, você vai ser rica estudando desse jeito. Aí eu peguei e falei assim, não, aí eu falei assim, eu não quero ser rica. Aí ela, você é louca? Está repreendido em nome de Jesus que você não vai ser rica. Eu falei, não, eu que repreendo as suas palavras em nome de Jesus. Ele também fica arrumando confusão, não? Mas assim, as pessoas, se o senhor falar para alguém que não quer ser rico, eles se incomodam. O senhor entende? Se o senhor falar assim, não, eu não quero vender meu carro, eu quero continuar, eles se incomodam. O senhor não querer algo mais. Você entende? Exatamente. Eu até evito algumas confusões, viu? O que eu já ouvi para eu vender meu carro, não, cara, eu não vou vender. Não é assim que funciona. Eu não vou sair fazendo financiamento por aí.
Mas as pessoas às vezes, não, você tem que trocar. Não tem que trocar, por que eu tenho que trocar? Fala para mim. Não está atendendo? Deixou de ser confortável como eu queria? Não. Ah, mas está com um problema. Sim, você quer o quê? Você não faz manutenção, você espera o quê? Milagre do céu? Então, você vai sair? Não quero. Não, como você não quer ser rico? Não, eu gostei, cara. Desde quando você está sem crente aí? E ela falou assim, pastor, porque eu estava no banco de trás do carro e ela estava dirigindo. Aí, quase ela bateu o carro. Ela olhou assim para trás, é sério, ela olhou mesmo para trás e falou assim, você é louca, você vai ser rica. Em nome de Jesus, eu falei, em nome de Jesus, eu repreendo suas palavras, porque eu não quero ser rica. Ah, mas você está aqui. Aí a história se mas eu estou diminuindo mais um pouco, pensando daqui a pouco elas não vão mais abrir as portas. Eu estou quase sendo expulsa já da casa das minhas primas. Olha, nesses casos, só para você entender, o que eu costumo dizer às pessoas é: olha, eu agradeço que você queira o meu bem, mas eu realmente não tenho essas ambições. Obrigada. Obrigado, não tenho essas Obrigada. ambições. Pastor, Diga. O senhor pode dar uma olhadinha em Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 3, para verificar se esses textos referem-se a esse ouro? Malaquias. Capítulo 3. 3. Isso, os 3 primeiros versículos. Ou só os 3, de 1 a 3, é isso? 2. Isso. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, quem vai buscar o anjo da aliança, que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Nem me pergunte o que é potassa. Sabão, está escrito no meu. Ah, é? Cara de mim, só não me pergunte o que é que eu não sei. Ah, beija da mulher que olha. É a vida da mulher, diz que é o sabão aí, irmão. Mulher que tá sabão. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Sim, a priori tem a ver com a ideia, eu só não sei se é o mesmo, se é uma interdiscursividade aqui, né? Porque a interdiscursividade, quer dizer, poderia ser uma interdiscursividade, mas eu não tenho muita certeza porque eu teria que analisar melhor, mas a ideia é a mesma de Malaquias que você mencionou, é a mesma. Então, voltando à questão do sofrimento, nós temos essa coisa de rejeitar. Não, o sofrimento ele é dado por Deus para que Deus seja glorificado. Vamos voltar a pensar no Apocalipse. Como é que os irmãos estavam morrendo no Apocalipse? Decapitados, comidos por bestas feras, dilacerados por outros homens. Dá para você entender a humilhação disso? É humilhante tomar um tapa na cara? É humilhante. Agora tu imagina ser dilacerado por outro. Era o que muitos tinham que viver lá naquela época do Apocalipse. E o que é mais duro, eles podiam reagir, mas não reagiram. Por quê? Por amor a Cristo, eles queriam fazer do sofrimento um testemunho do nome e da glória de Jesus. Compre ouro de mim, um ouro que passa pelo sofrimento. No dia que a gente aprender isso, fica tão mais simples lidar com a vida, porque tantas soberbas caem. Tantas soberbas caem no nosso coração quando a gente começa a entender que o sofrimento ele é parte integrante do plano de Deus para moldar o nosso caráter à imagem do Filho dele, Jesus. Mas aí ele olha e diz para eles: não apenas aconselho-te que de mim
e compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Eu aconselho que você compre também de mim vestiduras brancas para te vestir. De novo, vamos voltar a olhar o contexto de Laodiceia. Uma cidade rica, por causa, uma das fontes da riqueza dela qual era? Têxtil. Eu não lembro até agora, desde semana passada que eu não lembro a palavra. Não é indústria têxtil porque não tinha indústria nessa época. Mas era uma cidade conhecida pelo comércio de tecidos. E eles mesmos faziam um tecido que era muito conhecido. E eles então viviam na opulência, eles eram fashion. Estavam sempre na moda. Eram invejados por suas roupas e tecidos. E agora o Senhor diz para ele: vamos fazer um acordo? Compra a vestidura branca de mim. Deixa eu te falar. Entende o que é a vestidura branca? Não tem opulência, não tem glamour, não é fashion. É a vestidura do lugar comum, da simplicidade. Qual é o outro caminho de Deus para eles? Não é apenas aceitem o sofrimento. O outro caminho é vivam com simplicidade. Vivam com simplicidade. E de onde que vem essa figura da vestidura branca? Da roupa nova que Deus deu aos seus filhos quando convertidos. Muitos comentaristas têm entendimento diferente da origem disso. Uns referem-se à ideia apenas do símbolo da conversão, que nos traz a uma simplicidade de vida, e outros lembram que no cristianismo primitivo, quando as pessoas iam ser batizadas, elas costumavam colocar uma roupa branca para simbolizar a conversão. Ainda hoje muitas igrejas repetem esse rito. Os batistas iam lá no batistério, né? Foi lá, roupa branca, dá uma mergulhada. Outros fazem no rio. Tem igrejas que vão para rios, porque afinal de contas, para ser bíblico tem que ser no rio. Na lama? Literalmente tem a foto, feio. O rio só passava aquela água marrom, assim, parecendo. Jesus. Esse filme estava lá. A roupa entrou branca e saiu imunda. Senhor amado, esse simbolismo não foi dos melhores, não. Olha, eu vou ter que te rebatizar, eu não estou em dúvida se tem validade esse batismo. Cara, tanta sujeira. Exato. Não peguei nada. Ai. Então havia esse costume, e aí os comentaristas dizem que talvez aqui João estivesse reportando a palavra de Jesus, aquele ato batismal. Não creio que seja essa a ideia, mas a ideia da simplicidade, porque a vestidura branca contrasta com a vestidura opulenta da cidade de Laodiceia. Qual é o caminho de Deus para os seus filhos? Simplicidade de vida. Por que as igrejas se perdem? Porque elas esquecem a simplicidade de vida. É só você ver nas construções dos seus templos, como a gente já mencionou várias vezes aqui. Igrejas constroem templos para a glória dos homens, para que fique na história, esse templo foi construído, que nem obra de governante, né? Você vai lá inaugurar o hospital, está lá, construído na época do governador fulano de tal, ou do prefeito X. Tem igreja que é assim, cara, só falta a plaquinha. Já tem a plaquinha. Já tem também. Uma foto de 2 metros do pastor também, cara. Tem mesmo. Construído no pastorado do pastor fulano. Uma besteira aqui embaixo tem a plaquinha. Só se pode tinha até que não tinha, hein, pastor? Não tinha. Então.
Não Isso tinha. o senhor não sabe. Cara, eu já disse para vocês que uma das coisas que eu achava barato em Tietê era o templo. Eles fizeram um templo aconchegante, bonito, porém extremamente simples. Eles souberam fazer o templo lá. E não foi na minha época, eu cheguei e já estava lá. E uma vez conversando, até elogiando eles no projeto, tudo do templo, eles disseram que eles tinham exatamente essa ideia, alguma coisa assim, que caracterizasse que era a casa de Deus, mas também fosse uma coisa simples. Simples, fosse convidativa até, digamos assim, às pessoas. E não aquela coisa que até assusta a pessoa. Né? Nossa, Deus, é. Ou quando convida a entrar, convida a pessoa a entrar, mas pela curiosidade, para ver o que tem lá dentro, né? Então, muito obrigado. E aí Deus está dizendo agora para eles, olha, o próximo passo para a restauração de vocês é uma vida de simplicidade. Era o único jeito de Laodiceia ser restaurada. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires. Aí ele faz um acréscimo aqui, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque ele havia dito que essa igreja estava nua. Eles achavam que usavam roupas decorosas ou lindas, maravilhosas, e eles não conseguiam ver que na verdade eles estavam nus, expostos à vergonha de ser igreja. E agora ele diz, não, eu quero que você vista essa vestidura branca, uma vestidura lavada pela simplicidade, para que a sua vergonha não seja manifesta. A simplicidade encobre a vergonha. A arrogância nos expõe ao ridículo. A arrogância nos expõe ao ridículo. E a gente não percebe que quando isso acontece é porque nós estamos nus diante dos homens. Ou seja, nós estamos sendo envergonhados. Você não vê os caras que dão carteirada? Como é que a gente reage? Ridículo. Você sabe com quem você está falando? Ridículo. Você sabe de que igreja eu sou pastor? Ridículo. Toda arrogância nos expõe ao ridículo e a gente não percebe, a gente acha que está vestido e na verdade a gente está só passando vergonha. Aí Jesus diz, não, vista a roupa branca da simplicidade e ela vai cobrir a sua nudez. Ela vai cobrir a sua nudez. Porque os arrogantes diante dos simples, quando eles saem perturbados por terem estado na presença de alguém que é simples. Eles podem dizer cobras e lagartos para vocês na sua arrogância, mas ao saírem eles saem perturbados porque essa pessoa não me respondeu na mesma coisa. Por que essa pessoa não fez a mesma coisa? Eu posso lhe garantir que os arrogantes saem perturbados quando estão diante de pessoas simples. Aí Cristo completa dizendo, eu aconselho que vocês também comprem colírio de mim, para ungirem os seus olhos. Por quê? Porque vocês acham que enxergam tudo. Vocês não estão vendo nada. Compre colírio de mim. E nesse caso, qual é o colírio? O que diz respeito ao colírio de Cristo para os nossos olhos? O que é que nos faz ver claramente a vontade de Deus? Aí é a palavra. É a palavra que torna claro para nós. O que é que essa igreja não tinha? Palavra. Palavra.
Eles não conseguiam discernir nada e não discernem nada porque lhes falta palavra. Eles são cegos, guiando cegos. Então comprem de mim o colírio para que vocês vejam. Vocês não estão vendo nada. Quantas vezes a gente adverte, fala em igrejas por aí, quando eu estou pregando em alguma conferência. E o que é triste, muitos não enxergam. E outros são aqueles que Deus aplicou o colírio e por causa da palavra eles passaram a entender. Passaram a ver. De fato não é assim. Você vê como é um problema. Eu quero encerrar com isso aqui. Esses dias eu recebi um convite. Eu fico muito triste porque é uma igreja que tem caminhado para o caminho de Laodiceia. Grande, rica, abastada, que um dia começou com um profundo amor a Jesus, a evangelização e tudo. E aí eu recebi um convite, porque tem um rapaz que trabalha numa companhia gospel aí de teatro e tal, e eles vão estar nessa igreja fazendo uma apresentação lá. Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho problema com teatro na igreja. O meu problema é com teatro no culto. Entende? Culto não é lugar de teatro, de culto é culto. Então isso é legal, não é? Quem sabe um trabalho bacana, foi bem recomendado. E abri lá no e-mail o convite. Vai ser uma peça e observe, é uma comédia gospel, obviamente, que acha que vai evangelizar. Dia 10 de agosto. Aí eu, dia 10 de agosto é um domingo, eu já disse, o negócio está meio esquisito. Aí eu fui olhar o horário, 19h30, na hora do culto. Eu disse, A pregação vai ser uma peça. O culto provavelmente vai ser uma peça, né? Provavelmente já é, pastor. Talvez o culto já seja uma peça de teatro, é verdade. Tem observado, cara. Isso daí é só porque foi divulgado. Essa é só para divulgar. Você está entendendo o problema? Uma igreja que já foi séria com a palavra ficou cega, mas ela ainda acha que enxerga. Ela ainda acha que está enxergando. Igual a igreja de Laodiceia. E onde que eles deixaram de enxergar? Quando eles abriram mão da palavra de Deus. É uma igreja que agora tem pastora. Tem pastora. O pastor conseguiu finalmente que a igreja reconhecesse a mulher dele como pastora. Você entende onde foi que ficaram cegos? Não tem mais a palavra. A palavra não forma um colírio para limpar os nossos olhos, a fim de que vejamos Deus e sua vontade. Aí eu queria terminar a Odisseia hoje, não deu. Os nossos planos não são do Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Não, eu não tenho pressa de terminar. Nós também não temos. Proibir as perguntas. Hein? Proibir as perguntas. Não, eu não posso proibir as perguntas, é óbvio. Ele que tem que ser proibido. Primeiro que ele Porque ele pergunta. assim, ele que fez a pergunta, trouxe. Ai, mas esse é o bom de ser igreja, a gente não tem tempo para acabar, né? Até Jesus voltar está valendo, até a gente ir para o céu está valendo. Pastor, não pode proibir a pergunta que no culto a gente já fica se coçando. Eu vou fazer um caderno chamado Dúvidas de Culto. Olha isso aí. De um ano, e vou te entregar no final de um ano. Uau. Vou fazer assim. Posso
aproveitar o momento do Mexão? Pode. A gente tem dito no grupo de homens que essa é a finalidade do grupo, justamente porque no culto a gente não tem como fazer perguntas. Então a gente traz isso para o grupo e as mulheres têm feito a mesma coisa. Aqui é culto, estamos aqui para adorar o Senhor, a gente não tem essa liberdade. Mas quando a gente se reúne entre irmãos ali no grupo, a gente passa a ter isso. Então, traga as perguntas. Muito bom. Eu Até vai estar. Vamos Vamos fazer fazer isso. uma plataforma online de perguntas. Boa ideia. ajudar isso. Ok? Muito bem, irmãos. Vamos dar a nossa pausa para nos prepararmos para o culto agora. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.